Bom, meus amigos, saúde a todos, muito boa tarde, quase noite, chegando aí por volta aí das 18 horas, mas vamos aqui. Antes de mais nada, mais um conteúdo para o canal, mais um conteúdo para o Acrísio Neto. Dessa vez, programa aí talvez de número edição 42. Salvo engano, é a edição número 42. Meus amigos, antes de mais nada, agradecer aí pelas novas inscrições. Novos inscritos estão surgindo aí no canal, e dizer para vocês que aquilo que eu falei em programas anteriores, em vídeos anteriores, o que eu falo, eu tento, eu cumpro na medida do possível. Premiação à vista, apenas algumas diretrizes estão sendo alinhadas, né? Mas até os trabalhos, né, da Copa do Mundo FIFA Qatar 22 iniciar, vai sair alguma coisa. Até um pouco antes da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022 vai sair algo. Com certeza, vai sair algo, e as diretrizes já estão sendo alinhadas, e isso será definido na maior brevidade possível. Meus amigos, nesta semana tivemos, né, a definição dos finalistas, tanto da Copa Conmebol Libertadores, bem como da Copa Sul-Americana. É isso, meus amigos. Depois, a Copa Conmebol Libertadores, por exemplo, nós tivemos 47 equipes. 47 equipes iniciaram essa saga pela conquista da competição mais desejada entre clubes no continente. Mais desejada, não resta isso a menor dúvida, A Copa Conmebol Libertadores, o desejo maior, La Copa, sem sombra de dúvidas. Meus amigos, 47 equipes iniciaram essa saga. Restaram, depois dos jogos, das semifinais, dos jogos de volta das semifinais que ocorreram esta semana, agora só restaram duas. As quatro últimas que chegaram a essas semifinais foram o Flamengo, foram o Vélez Sarsfield, o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Esta semana ocorreram os jogos de volta dessas semifinais. Inicialmente, na terça-feira, o Palmeiras recebendo o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Meus amigos, foi um jogo onde no primeiro tempo só deu Palmeiras. Essa que é a grande verdade. Os comandados de Abel Ferreira mandaram e desmandaram no primeiro tempo, na etapa inicial. O volume de jogo do Palmeiras, tanto que Gustavo Scarpa, uma jogada bem tramada, abre o placar bem antes dos 10 minutos. Por volta ali mais ou menos dos 4, 5 minutos, 3 minutos, Gustavo Scarpa abrindo o placar. Não deu chances para o bom goleiro Bento, que fez belíssimas intervenções durante o jogo, mas o fato é que o Palmeiras já foi mandando ver 1 a 0 em muito menos de 10 minutos, já botando essa pressão, botando essa pilha e demonstrando o porquê é o atual bicampeão da competição. Portanto, meus amigos, no primeiro tempo a equipe do Palmeiras mandou ver e mandou de todas as formas. O Atlético Paranaense praticamente não teve oportunidades. O Palmeiras soube de fato encurralar a equipe, a boa equipe, né, estratégica, cirúrgica do técnico então comandado na ocasião por Paulo Turra. Luiz Felipe Scolari teve que cumprir suspensão e comandou a equipe das cabines. Mas na beira do campo, Paulo Turra, ex-Palmeiras, diga-se de passagem. Já no segundo tempo, o cenário foi outro. Tá? O cenário foi com a expulsão, né, do zagueiro Murilo, né, que foi uma jogada de fato talvez desleal, porém no antecipar dessa jogada houve uma cotovelada que gerou muita controvérsia, muita polêmica nos bastidores, e os palmeirenses reclamam até aqui. Reclamam dessa possível cotovelada que poderia ter ocasionado um futuro diferente na jogada. Como não foi isso que aconteceu, o VAR não entendeu assim, essa cotovelada, esse lance suspeito passou, e o que foi mesmo aplicado foi justamente a possível entrada de fato bem forte, ríspida,
desleal do zagueiro Murilo, o que culminou com sua expulsão e o Palmeiras ficou com 1 a menos. A partir daí, o Palmeiras com 1 a menos, mesmo assim chega ao segundo gol. Numa jogada, né, teve a cobrança da lateral, Marcos Rocha levantou essa bola na área e Gustavo Gomes soube se antecipar e conseguiu marcar o segundo gol do Palmeiras. Palmeiras 2 a 0 e a classificação provavelmente se encaminhando para o Palmeiras chegar à sua terceira decisão seguida de Copa Libertadores. Não foi bem isso que aconteceu. O Atlético Paranaense soube reagir, começou a ensaiar boas jogadas e numa jogada bem tramada, bem ensaiada, bem articulada, o Atlético Paranaense diminuiu o placar com Pablo, o contestado Pablo, camisa 5, diminuiu a fatura. Palmeiras 2, Atlético Paranaense 1, e já por volta a casa dos seus 36, 37 minutos, novamente numa jogada bem tramada, Pablo dá uma assistência para Terans, o uruguaio Terans, acertar um belo chute e pegar no contrapé. Venceu o excelente goleiro Everton, pegou o goleiro no contrapé, acertou um belo chute e o Atlético Paranaense chegaria ao gol de empate. A essas alturas, meus amigos, o Atlético Paranaense então comandou, soube administrar o empate, e o Palmeiras, que sonhava em chegar à sua... Esperava chegar à sua terceira decisão seguida de Copa Libertadores. Ficou nisso. Quem vai à decisão é o Clube Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, portanto, chega à sua segunda decisão de Copa Conmebol Libertadores. A primeira, meus amigos, foi no ano de 2005, há exatos 17 anos. Em 2005, o Atlético Paranaense decidiu aquela Libertadores contra o São Paulo. Teve diversos bastidores. Diversos bastidores marcaram essa decisão, essa primeira vez em que o Clube Atlético Paranaense chegou à decisão da competição continental. O que acontece? O Atlético Paranaense esperava que a Conmebol fosse ceder à sua solicitação, ao seu pedido, mas o fato é que o primeiro jogo não pôde acontecer na Arena da Baixada, porque a Conmebol estabelecia um determinado número, uma determinada capacidade para que esse jogo pudesse ocorrer. Como isso não foi possível, o Atlético Paranaense teve que escolher o estádio Beira-Rio do Sport Clube Internacional. Esse jogo aconteceu no Beira-Rio, o primeiro jogo, e saiu um empate, 1 a 1. No jogo de volta, o jogo que decidiu o campeão da Libertadores em 2005, no Morumbi, o São Paulo, empurrado pela sua frenética torcida, mais de 60 mil pessoas exorcizando, né, o desejo de voltar a ver o São Paulo ser campeão, fez a diferença e o São Paulo conseguiu aplicar impiedosos 4 a 0 para cima do Furacão, e o São Paulo seria, à ocasião, no dia 14 de julho, tricampeão da Copa Conmebol Libertadores. Ao Atlético Paranaense, uma belíssima campanha, e agora lamentou de fato, né, não ter conseguido mandar seu primeiro jogo na Arena da Baixada. Acreditava-se que o Atlético Paranaense teria um potencial impressionante, tá? Mas o fato é que 17 anos depois, o Atlético Paranaense, talvez com alguma justiça, chega a mais uma decisão de Copa Conmebol Libertadores. Palmeiras não conseguiu chegar à sua terceira decisão seguida sob o comando do português Abel Ferreira. Meus amigos, e o Atlético Paranaense vai enfrentar a equipe do Flamengo. Sim, o badaladíssimo Flamengo, que apenas cumpriu o protocolo no primeiro jogo da semifinal, já conseguiu impressionantes 4 a 0 no José Amalfitani. Conseguiu impressionantes 4 a 0. Houve toda uma polêmica nos bastidores. Os argentinos então teriam tentado fazer alguma articulação, alguma coisa para tentar prejudicar o gramado, deixar a grama mais seca, o gramado mais baixo. Isso talvez poderia comprometer
o bom futebol, o futebol desenvolvido que o Flamengo vem desenvolvendo até aqui na temporada. O fato é isso. Seu robusto elenco, o jogo bonito do Flamengo poderia ser comprometido com as articulações que os argentinos, o Vélez, né, teria feito no gramado do estádio José Amalfitani em Buenos Aires. De nada adiantou. O fato é que o Flamengo foi uma noite brilhante. Pedro, um hat-trick, tá certo? E o Flamengo fez impiedosos 4-0 em pleno José Amalfitani e o Vélez praticamente dando adeus à competição continental. O segundo jogo foi esta semana, na quarta-feira. O Flamengo apenas cumpriu o protocolo e quem saiu na frente foi justamente a equipe do Vélez, com Lucas Prato. Soube se antecipar e conseguiu vencer o bom goleiro Santos. O goleiro Santos até tentou chegar, mas Lucas Prato se antecipou e conseguiu marcar o Vélez, portanto, saindo na frente do Maracanã. Depois, Pedro de cabeça empata para a equipe do Flamengo e no segundo tempo, de fato, um belíssimo gol, onde esse gol nasceu de fato com uma assistência de Pedro para Marinho soltar um chicote sem chances para o bom goleiro Royos, da equipe argentina. Flamengo 2, Vélez Sarsfield 1 e Flamengo com o passaporte garantidíssimo em mais uma decisão de Copa Conmebol Libertadores. Meus amigos, o que esperar desse 29 de outubro lá em Guayaquil? Tá tudo já programado, Flamengo e Atlético Paranaense e Flamengo. O fato é, eu sempre gosto de trazer um breve histórico entre as duas equipes e até aqui o histórico aponta: Flamengo e Atlético Paranaense já teriam se enfrentado em 73 ocasiões. Em 73 ocasiões, são 73 jogos com 29 vitórias do Flamengo, 18 empates com 26 vitórias do Atlético Paranaense. Nesse histórico todo de 73 confrontos, 2 deles foram justamente pela Copa Libertadores. Foi na Libertadores de 2017, então vencida por aquele ótimo Grêmio Futebol Porto Alegrense, comandado pelo Renato Portaluppi. Renato Gaúcho, meus amigos. Então nessa Libertadores de 2017, houve 2 confrontos entre Flamengo e Atlético Paranaense, com uma vitória para cada lado. No Rio de Janeiro, Flamengo 2, Atlético Paranaense 1 e na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Muita coisa pode ser dita. Flamengo, pelo seu robusto elenco que possui, Dorival Júnior de fato vem fazendo um belíssimo trabalho, mas muito ajudado pelo elenco que tem à sua disposição. O Atlético Paranaense cirúrgico, um Atlético Paranaense que possui um Luiz Felipe Scolari copeiro, sabe tudo, tem experiências, já venceu Copa Conmebol Libertadores, Copa do Brasil, um técnico que dispensa comentários. E o Atlético Paranaense tem sim possibilidades de chegar à sua inédita conquista. O Atlético Paranaense jamais venceu a Copa Conmebol Libertadores. Já a equipe do Flamengo possui 2 conquistas, no ano de 1981 e no ano de 2019. Vencida de virada contra o River Plate em solo peruano. Aliás, as decisões de Copa Conmebol Libertadores têm sido disputadas em jogo único, né? A final tem sido disputada em jogo único desde a edição de 2019. Muito se atribui pelo fato que em 2018, a última edição que houve jogo de ida, jogo de volta, houve aquela confusão generalizada, pancadaria, violência, ônibus estilhaçados, toda uma ameaça, né, à integridade dos seus torcedores, né? Boca Juniors e River Plate fizeram uma final alucinadíssima. Essa é que é a grande verdade. Foi empate no primeiro jogo em La Bombonera. No segundo jogo não foi realizado e o título, a decisão de fato aconteceu em solo europeu.
no Santiago Bernabéu, em Madrid, o River Plate venceria o Boca Juniors e seria o campeão desta edição de Copa Conmebol Libertadores. Portanto, meus amigos, a partir de 2019, a Copa Conmebol Libertadores conheceu os seus campeões em jogo único. Foi assim, em 2019, em solo peruano, Flamengo 2, River Plate 1. Em 2020, o Palmeiras vencendo o Santos no Maracanã. E em 2021, em solo uruguaio, o Palmeiras vencendo o próprio Flamengo por 2-1, onde o Palmeiras chegaria à sua terceira conquista de Copa Conmebol Libertadores. É isso, meus amigos, daqui a mais ou menos 50 dias tem muita coisa para acontecer. A decisão da Libertadores já está programada para 29 de outubro em Guayaquil. O Flamengo vai ter um compromisso agora, já na quarta-feira, o segundo jogo onde vai decidir de fato quem vai, o primeiro finalista da Copa do Brasil. O Flamengo provavelmente com uma vaga já conduzida, encaminhada, pois venceu a equipe do São Paulo por 3-1 já no jogo de ida. E agora decide no Maracanã se vai à decisão ou não. Resta o Flamengo provavelmente saber administrar a vantagem e quem sabe até voltar a vencer o tricolor paulista em mais uma oportunidade. Já o Atlético Paranaense, que está bem no Campeonato Brasileiro, a equipe do Atlético Paranaense certamente estudará bastante o confronto, poderá se fortalecer, poderá estudar cada vez mais o Flamengo e ter condições sim de brigar de igual para igual contra a equipe do Flamengo e tem chances de chegar à sua conquista inédita. Portanto, meus amigos, Flamengo e Atlético Paranaense é uma decisão para lá de interessante. Foram equipes, né? O Atlético Paranaense conseguiu superar nas semifinais por que não, o favorito Palmeiras. Conseguiu tirar o Palmeiras dessa disputa. Nas quartas de final teve um embate duríssimo diante da equipe do Estudiantes e nas oitavas o Libertad. Já o Flamengo soube superar até com uma certa facilidade os colombianos do Tolima nas oitavas de final. O Flamengo trucidando o Tolima nas oitavas. O Flamengo que passou com 2 vitórias diante um duelo nacional, duelo brasileiro contra o Corinthians, clássico, né? Clássico das multidões. O Flamengo com 2 vitórias, eliminar os paulistas nas quartas de final. Nas semifinais, o Flamengo com 2 vitórias diante dos argentinos, do Vélez Sarsfield. O Vélez, que por exemplo despachou nas oitavas o então favorito River Plate. Então tem todo um peso, tem toda uma medida, né? Então são 2 equipes que tiveram de fato toda uma justiça para chegar até onde chegaram. Portanto, o Flamengo é favorito pelo seu robusto elenco, pelo momento que atravessa, mas o Atlético Paranaense não pode ser descartado. Tem um estrategista Felipão, um cirúrgico, uma equipe cirúrgica que tem uma defesa sólida, uma defesa equilibrada e que muitas vezes consegue sim impor dificuldades para essas equipes qualificadas, como é o caso do Flamengo. É isso, meus amigos. Até uma próxima oportunidade, fiquem todos com Deus. Forte abraço, até mais.